corrigidos, né? Então, aqui estamos nós aqui outra vez tentando brigar aqui com, perdemos aí um tempinho aí tentando brigar com o equipamento. Estamos bravamente brigando com o equipamento. Deixa eu colocar mais pra trás essa. Pronto. Bem, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nelson Wagner, sou instrutor de sistema, arte marcial russa, e hoje vamos falar um pouco sobre eficiência e eficácia dentro da arte marcial russa especificamente, tá? E dar alguns pitacos em outras coisas e responder algumas perguntas que fizeram, né? Então, vou começar respondendo as perguntas, quem sabe a gente consegue ir agilizando algumas coisas aí. Primeiramente, perguntaram para mim qual o modelo físico de corpo, né, na minha opinião, mais efetivo para combate ou arte marcial de modo geral. Para combate, né? Essa pergunta ela é complicada em vários aspectos, né? Mas de uma maneira geral, a gente tem como ideia de modelo de corpo um cara atlético, né? E aí a pessoa fala assim, bem, um cara atlético, né, esse modelo aí de pessoa atlética, ele é meio capcioso também, porque assim, se você vê um lutador de MMA, ele tem um tipo de corpo, né? Se você vai aí para um judoca, ele tem um corpo um pouco diferente, e aí se você for um lutador de sumô, ele tem um outro corpo, né? Assim, um biotipo assim distinto. Então a gente fala de modelo ideal de corpo para combate, depende de tipo de combate, né? Eu acredito que o que ele tem que ter é total domínio do seu próprio corpo, né? Então o corpo ideal é aquele que ele tem domínio das suas capacidades e consciência das suas inabilidades. Então o corpo ideal seria isso. Eu pessoalmente, nas aulas, eu procuro que meus alunos tenham uma habilidade corporal o máximo possível, dentro da realidade deles, ou seja, eles serem capazes de realizar com aquele corpo que eles têm o que eles precisam, né? Na arte marcial russa, a gente tem dois modelos bem distintos, que é o Vladimir Vassiliev e o Mikhail Rebekov, né? Que o Mikhail é um gordinho e tal, e o Vladimir é um cara mais ágil, né? Mais magro e tal. Então eu acredito que esse modelo aí do meio termo, né? Então, o seu corpo ideal é isso, né? Então a resposta para o corpo ideal para a arte marcial, para o combate, é um corpo que tenha todas as habilidades úteis, né? Todas as capacidades úteis ou utilizáveis. Então, esse é o corpo ideal, na minha opinião, né? Eu sei que parece meio responder sem responder, mas por conta dessa questão, né? Qual é o corpo certo, né? Primeiro que é o que você tem, né? E tentar melhorar ele o máximo possível, melhorar no sentido de aptidões, né? De capacidades, ou de atributos, né? E usar esses atributos da melhor maneira possível. Então eu acho que esse é o melhor corpo para a arte marcial, né? Perguntaram também se é possível reinventar a roda se tratando de arte marcial, né? Eu acho que o sistema é uma das mais recentes artes marciais no Ocidente atualmente, né? Mas ele é antigo. Eu acredito que dá para inventar muita coisa. Eu vou tentar não falar de arte marcial, vamos falar do próprio MMA, né? Que no começo era jiu-jitsu, um pouco de muay thai, né? Um pouco de boxe, era uma miscelânea de coisas. Algumas pessoas eram hábeis em uma qualidade, né? Hoje o MMA propriamente já tem uma própria personalidade, né? As pessoas treinam MMA, então com suas características, suas habilidades. Então eu acredito que isso na arte marcial também pode ser proposto, né? Um tipo de treinamento específico, aquilo que o cara quer. Então treinar para a sua prática, né? Ou seja, um karateca vai melhorar alguma coisa? Eu acredito que sim. Eu acho que como professor, né, antes de mais nada, a gente tem como obrigação não fazer exatamente o que nossos professores fizeram ou passar pelos mesmos processos necessariamente, né? Tem que usar de maneira mais inteligente, né? E tentar passar para o aluno a melhor maneira possível. Então, reinventar a roda para mim é assim, o carro que Ford inventou, né, não é o carro que a gente usa hoje, mas tem as mesmas características, né? Tem roda, volante, algumas coisas que são primordiais, que são os princípios. Então, mas pode ser melhorado, né? Pode ter ar-condicionado, pode ter um freio melhor dimensionado, um freio inteligente, suspensão inteligente, tudo isso eu acho que na arte marcial é bem vista, né? Então,
Desenvolver esses atributos de uma maneira mais inteligente para ensinar para o seu aluno, eu acredito que é desejável, né? E não ficar repetindo um processo de sucesso, né? Porque deu certo durante anos, mas durante X tempo nossos mestres fizeram assim e agora a gente vai fazer assim também. Eu acho que tem que ser pensado um pouco e passado para o aluno de uma maneira mais inteligente do que aquela que eu mesmo aprendi ou você aprendeu, né? Acho que a proposta do aprendizado, do instrutor, do professor é isso, né? Ele não ser um mero reprodutor de conhecimento, mas ele também criar ferramentas para o aluno se desenvolver, né? Então, para mim, eu acho que essa é a forma de inventar a roda, né? Perguntaram também se o tempo de prática torna uma ferramenta eficiente. Sim, eu acho que algumas ferramentas são dessa forma, né? O tempo vai ajudando a pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa toca violão, né? Quanto mais tempo ele tocar violão, ele vai tocar um pouco melhor, né? Mas é meio capcioso isso que eu vou falar agora, porque as pessoas confundem experiência com conhecimento, né? Então, essa é a grande confusão das pessoas. Elas pensam que por ter experiência, elas têm conhecimento. Então, tem gente que está muito tempo fazendo uma coisa, mas não a faz da melhor maneira possível, né? Então, o tempo de uso da ferramenta traz o conhecimento, sim, mas não é suficiente para tornar a excelência, né? O conhecimento, por sua vez, é melhor, né? Então, por isso que o estudo, a ciência por trás de algumas coisas é importante, né? Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Antigamente, as pessoas só treinavam com a mão direita a atirar, né? E eu tive um professor que também dessa geração que aprendeu apenas a atirar com a mão direita até o dia que ele levou um tiro, né? E não pôde usar a mão direita e teve que usar a mão esquerda, né? E aí ele começou teve que usar a mão esquerda. Então isso é a experiência dele, né? Para vocês entenderem. Ele usava só a mão direita, levou um tiro na mão direita, não podia atirar, ele usou a mão esquerda para atirar e sobreviveu à situação. Isso é a experiência falando. Hoje em dia, eu mesmo aprendi a atirar com as duas mãos, né? Então já fui ensinado com conhecimento, né? Então por que aprender a atirar com as duas mãos? Porque alguém teve uma desagradável experiência de ter levado um tiro e não poder usar a mão boa ou a mão dominante. Outro exemplo disso, da questão da experiência, é o atleta olímpico, né? Se só a experiência bastasse, o atleta olímpico se permaneceria até o fim da vida dele, né? Ele ganhava medalha hoje, aí daqui a 4 anos ele ganhava mais outra medalha, e assim consecutivamente, né? Ele ia ganhando medalha, até o dia que ele morria, e aí a nova geração assumiu o lugar dele, né? Porque afinal de contas ele teve a experiência de ganhar uma medalha, depois na próxima. Então esse conceito de experiência pura e simples, ela não é o suficiente, né? Tem que haver melhor método de treinamento, melhor alimentação, rotina de treino, tem várias coisas envolvidas aí para o cara ter a melhor performance. Só a experiência não é o suficiente, né? Ele ter nadado numa piscina ou conhecer a piscina é um fator interessante, mas a gente tem que tomar cuidado como se ele fosse o mais importante, só a experiência, né? Como eu falei, tem gente que está fazendo coisas erradas há muito tempo, né? E elas continuam fazendo errado, independente disso, e não melhora. Então tem que tomar esse cuidado com a questão da experiência, né? Ele fez uma outra pergunta aqui, na minha experiência, a razão da cegueira, tal. Se ele puder mandar, o Lauro Braga mandou essa pergunta aqui, com a sua experiência, a razão da cegueira. Eu não sei exatamente qual a pergunta, infelizmente ela ficou cortada e eu não vou poder responder nesse momento aqui. Mas se ele puder refazer a pergunta, eu agradeço, tá? Mandar outra vez essa pergunta. Então aqui eu respondi as perguntas que fizeram pra gente aí anteriormente, tá? Se alguém tiver uma nova pergunta, por favor, mande aqui, a gente vai ter o prazer de responder, né? O nosso tema de hoje é eficiência e eficácia, né? Queria agradecer aos Renatos, né? O Renato Turto, que é nosso aluno, o Renato Marcolino, né? Que estão aqui conosco também, mais gente que está conosco, obrigado por estar aqui com a gente, o Fabrício e outras pessoas que eu não consigo ver aqui da posição que eu estou em relação à tela, mas eu queria agradecer a todos os presentes, né? Então, falar sobre eficiência e eficácia, essas palavras são bem interessantes, né? As pessoas falam de eficiência, né? Vou dar um exemplo assim sobre o que é eficiente. Se um bicho vem correndo atrás de você e você consegue subir numa árvore, né? Isso é eficiência, vamos dizer assim. Você corre, sobe na árvore e foge do bicho, né? Isso é eficiência. Fazer isso no tempo certo, vamos dizer assim, e da melhor maneira possível é eficácia,
né? Então essa é a grande coisa entre eficiência e eficácia. Então, vou dar um outro exemplo. Toda arte marcial, de um modo geral, ou qualquer luta, é eficiente. 100% de eficiência. Todas elas têm eficiência na sua qualidade. Mas nem todas são eficazes. O que eu quero dizer com isso, eficiência e eficácia? Por exemplo, se eu estou lutando... o que eu quero dizer aqui, não menosprezando nenhuma arte marcial, né? Por exemplo, mas dentro do elevador é difícil fazer algumas técnicas de algumas modalidades que são mais fáceis de outra. Dentro da água, por exemplo, no ambiente aquático, é mais fácil fazer algumas técnicas do que outras. Então, aquela técnica que é eficiente em um determinado ambiente é ineficaz em outro. Um exemplo muito comum que a gente usa, as pessoas falam, o MMA, né, o MMA é uma luta mais eficiente que tem atualmente, ela é a melhor de todas, porque ela está envolvida para o chão, soco e chuta e agarra, né? Por exemplo, o wrestling, puncher, kicker, então ela é a arte marcial mais eficiente. E é verdade, ela é a mais eficiente das modalidades atuais, com certeza o MMA é uma das mais eficientes. Porém, ela é ineficaz no ambiente de um cara armado com uma faca ou uma arma de fogo, né? Ou múltiplos oponentes. Ela perde muito a sua eficácia quando entra num ambiente desse tipo, né? Então você vê, não é que ela não é eficiente, né? Ela não é eficaz. Então essa é a tradução das coisas, né? Então o MMA é uma luta muito eficiente, como qualquer outra, mas ele é ineficaz num ambiente de múltiplos oponentes ou armados, né? Então essa é a relação que a gente tem que sempre ter em mente, desse equilíbrio entre eficiência e eficácia. No sistema, a gente procura sempre ter esse entendimento, o que é eficiente e o que é eficaz. Muitas coisas que a gente sabe fazer, elas são eficientes, mas naquela determinada situação ela é ineficaz, então eu vou deixar de fazer, né? Esse é o cuidado. Ali está perguntando, cadê o áudio? A gente está tendo um problema aqui com o áudio também, né? Então, buscar entender desta forma, o que é eficiente e o que é eficaz nessa relação. Por exemplo, se você quiser treinar chão, uma luta de chão, jiu-jitsu, por exemplo, é muito bom. O wrestling também e o sambo também, de agarrar e derrubar, né? Por exemplo, você treinar essa questão de trabalhar no chão, o jiu-jitsu ou qualquer outra luta de chão é melhor, né? Muito boa, né? E aí, por exemplo, se você quiser trabalhar faca, né? Aí você precisa treinar aí um kali, um silate, um arnis, alguma luta que tenha faca incluída, né? Então, aí se você quiser treinar soco, aí boxe talvez seja a melhor opção, você vai aprender a dar soco, então, ou karatê, golpeia também, né? Se quiser treinar chute, aí taekwondo seria a melhor opção, né? Aí se você quiser treinar bastão, talvez kali seria melhor, tá? Se você quiser aprender a manipulação de energia, sensibilidade, talvez tai chi ou aikido, né? Aí nós estamos falando de 5, 6 artes marciais para você aprender, para ficar de maneira eficiente em cada uma delas, né? Mas é ineficaz, né? Por causa de tempo, né? Você não tem tempo de treinar todas as artes marciais. Claro, algumas pessoas até têm, ou se disponibilizaram a treinar durante anos uma determinada modalidade, até chegar num ponto ótimo em cada uma delas, né? O que o sistema faz é unir todas essas coisas de uma maneira coesa, né? Porque assim, quando você luta boxe e depois passa a lutar faca, você precisa de uma adaptação para esse ambiente de faca que mudou os bloqueios, muda os ataques, muda tudo para um boxeador, né? E aí quando ele vai para agarrar, também é outro universo, né? Então ele vai agarrar, ele tem que aprender grappling, como é que ele segura, então aquilo que é eficiente num determinado lugar se torna ineficaz em outro. Então o sistema, nós procuramos trabalhar todos esses elementos de uma maneira mais integrada, né? Mais fluida. As práticas são feitas de uma maneira que as coisas falem entre si, se comuniquem, né? Então, quando você treina a faca no sistema, você está já aprendendo a dar socos, você está aprendendo a agarrar, a gente luta no chão, múltiplos oponentes, com faca, sem faca. Então, o ambiente de treinar armado fica um pouco distinto, né? De uma prática de faca pura, né? Ou luta de chão, mesma coisa, né? Luta no chão, né? Então, tem lá 1 contra 1, que é um MMA, ou wrestling, tal. E que são, como eu estava falando, eficientes, mas quando você vê 2, 3 oponentes em cima da pessoa, 2 caras te agarram tentando te bater, aquela habilidade ela não se torna tão coesa,
ela tem algumas lacunas, ou quando inclui arma, né? O cara vem com uma faca, então isso fica meio complicado. Então a introdução da eficácia aí no sistema é isso, é trabalhar todos esses elementos de uma maneira integrada. Então, o sistema não é uma luta de faca, ou chão, ou soco, ou chute, né? É uma arte marcial, né, completa, onde todos os elementos estão integrados. Então você aprende a lutar faca, você aprende a lutar bastão, você aprende arma, múltiplos oponentes, todos os elementos necessários para uma arte marcial estão ali, presentes, e você vai trabalhando. Então essa é um pouco a diferença, né, de entender. Então a pessoa pode fazer várias modalidades, pode, né? Até vi um vídeo esses dias do cara falando, tal personagem, ele falava do Demolidor, né, que treinou, acho que dava umas 15 ou 20 artes marciais, né, e para aprender a lutar, né. Eu, como sou fã do Demolidor, eu achei estranho, porque o Demolidor treinou com o Stick, então era uma coisa assim, e com o pai dele, né, então era boxe, um pouco de ginástica olímpica e as técnicas do Stick, que era um tipo de ninjutsu e tal. Aí eu fiquei, o cara treinou tudo isso? Não treinou tudo isso, né, mas no filme ali o cara fala isso. Então essa questão é bem interessante, para a gente ver quantas coisas tem no meio que as pessoas falam. Então, o sistema a gente tenta ser o mais eficiente e o mais eficaz possível. Então, no chão, determinadas técnicas de agarre são boas, né? Algumas mobilizações são boas, outras não. A gente sempre fala, olha, se você agarra a pessoa assim, se tiver uma terceira pessoa, ele pode chutar a sua cabeça. Então, não faça desta maneira, faça daquela outra. Então, tudo tentando integrar esse ambiente tão caótico que é o conflito, né, e os confrontos. Então, essa é a nossa ideia de eficiência e eficácia em termos de combate. Eu não estou dizendo aqui que o sistema é melhor do que XYZ, né? Eu estou dizendo que o método de se treinar é mais adequado para a realidade que a gente vive nos dias de hoje, né? Outra questão que é pouco lembrada é o aspecto legal da prática, né? Então, algumas modalidades mostram como quebrar o pescoço, né? Como sair de uma facada e dar 15 facadas no outro, né? Ou coisas do gênero, né? Então, tem um aspecto legal da legítima defesa. Então, a legítima defesa, no ponto, o cara já atacou com um bastão e você deu 15 facadas nele, ela foi eficiente, mas foi ineficaz, porque ela vai transformar você de vítima a agressor. Então essa relação também tem que estar bem balanceada para a gente entender até que ponto a gente pode considerar legítima defesa numa situação, né? Então não é porque eu posso fazer alguma coisa que eu devo fazer, né? Uso abusivo da razão, chama-se isso, né? Ou seja, eu tenho razão, mas abuso dela, não posso. Então entender tudo isso é importante em arte marcial. Alguns professores às vezes esquecem, né, que aquele ambiente que a gente vive no filme ou era o ambiente da arte marcial lá no século XII, XIII, ela não permite mais que a gente faça nos dias de hoje. Então, esse entendimento, entender a legislação vigente, né, torna eficaz uma arte marcial que já é eficiente. O não entendimento dessa legislação torna ineficaz a eficiência da arte marcial. Ou seja, ela pode ser eficiente, mas ela não pode, né? E às vezes as pessoas esquecem disso. O que é legítima defesa, o que não é. Então, o menino pediu para participar do vídeo? Não. Hã? Fala um pouquinho, Renato. Um pouquinho. Bem lembrado, né? É isso mesmo, Renato. A gente tem que lembrar, na prática de arte marcial, ou qualquer prática que você faça, os aspectos legais dela. Entendi. Agora, obrigado, Lauro. Com sua experiência marcial, qual é a razão da cegueira que acomete as demais artes marciais em relação ao cenário atual de defesa e a noção real sobre a sua eficiência? Bem, isso eu estava até falando até um pouco, então legal. Muitos professores são muito tradicionais, né, tradicionalistas, né, e eles fazem coisas que, por exemplo, no século XII, XIII era totalmente aprovado, né? Na Idade Média você podia fazer o que você queria, né? Eu, por exemplo, uma arte marcial japonesa em que se eu treinava espada, o samurai, a gente tem até aquele glamour do samurai e tal. A expectativa de vida no samurai era 18 anos, né? Samurai quer dizer serviçal, é um termo de escravo quase, não é tão guerreiro assim, né? Mas é mais um serviçal.
E ele tinha o direito de matar qualquer pessoa que não fosse samurai sem nenhuma discriminação. Ou seja, se você é samurai, ok, a gente pode ter um duelo e tal. Agora, se você é um camponês ou qualquer outra pessoa, comerciante, empresário, ele podia matar você e não dava nada para ele. Então, esse tipo de vida era um pouco distinto dos dias atuais. Né? Então, as técnicas que tinha lá, naquele tempo, seriam adequadas para aquela realidade. Né? Qual a diferença do sistema, de um modo geral, no escopo atual? Né? Ele veio acompanhando essa evolução dentro das forças militares, dentro do serviço de inteligência, ele veio acompanhando essas pequenas variações de tempo, na legislação e tudo mais. Então o sistema tenta se adequar à realidade presente. Apesar de ser uma arte marcial antiga, tradicional, em muitos aspectos, a gente visualiza aí as aplicações para os dias atuais. Né? Muita gente esquece dessa aplicação legal. Primeira coisa. A segunda coisa, os russos têm um aspecto de estudar. Né? Eles estudam muito o porquê das coisas. Né? Então, eles são o pai da fisiologia, um dos pais da matemática, da física. São sempre esses caras muito inteligentes. E a arte marcial também foi privilegiada com gente desse tipo, que estudar por que a arte marcial funciona. Né? Então, deixou de ser uma coisa muito mística para ser uma coisa de ciência. Então, a gente tem um entendimento de alavanca, princípios de força, fluidos, elementos de energia, todas essas coisas são estudadas no sistema. Né? Comportamento humano, linguagem corporal, condicionamento, resposta a estímulo. Então, o sistema vem acompanhando esses estudos para explicar aquilo que nós fazíamos, né? Ou o que os ancestrais faziam. Né? Então, essa é a diferença. Então, muita gente continua ainda um pouco preso ao tempo, ao método de treinamento, aos tipos de exercício. Né? Eu acredito que não é muito cegueira, mas é difícil se desprender de valores, né, que a gente nos foi dado. Né? Nossos mestres, a gente confunde respeito ao mestre por repetir os mesmos erros. Né? Então, às vezes, o meu mestre cometeu alguma gafe, alguma coisa assim, e eu, por costume, acabo fazendo a mesma coisa. Tem que tomar esse cuidado de pontuar à luz da ciência sempre. Né? Eu sempre falo isso, tem a luz da ciência, vê o que a ciência está falando, vê o que a psicologia está falando, vê o comportamento diz da resposta humana. Né? As pessoas falam muito hoje em dia, só existe ou o cara foge, ou o cara congela, ou o cara luta. Né? Como se só tivesse essas três opções no universo. Né? E a gente sabe que não é bem assim. A pessoa responde de outras maneiras também. Né? O Mihaly, que é o cara do flow, fala do que a gente propõe no sistema. Né? É uma ciência, tem uma explicação científica para esse estado de flow, que a gente busca através de práticas de respiração, movimentação e tudo mais. Então não é uma coisa assim, alguém teve a mirabolante ideia de agora vamos fluir com o caos do cosmos. Não é bem isso. Foi um entendimento de uma determinada situação mental e física que acontece quando você passa de um determinado ponto a um estímulo. Né? Então entra no flow e você começa a fazer a coisa. Então não é muito mágico. Então dessa forma a gente trabalha. Tá? Então, como o Renato aqui fala, né? Essa questão de responder na devida medida. Né? Então, se eu tenho que legítima defesa, é quando eu equiparo a agressão com a minha resposta. Né? Tenta nivelar a agressão à resposta. Até aconteceu um caso esses dias na internet, muito famoso, de um menino que teve uma tentativa de assalto, e ele reage, e depois ele começa a chutar o cara desmaiado no chão, aí vem as pessoas falando, mas é demais, tal. Realmente, eu não estou aqui dizendo que ele estava errado em reagir, nem que ele, qual é a razão que ele chutou. A gente não sabe o contexto que havia aqui. Por exemplo, ele poderia ter passado por vários assaltos e aquele foi o cúmulo, né? Ele resolveu revidar, poderia ser uma panela de pressão que estava acontecendo na vida dele, já teve sofrido várias agressões desse mesmo modelo, e aí ele resolveu, não, agora quero que se dane, vou reagir, e aí reagiu com exagero, vamos dizer assim, e aconteceu aquilo, ele chutou o cara caído. Em legítima defesa, aquilo é um exagero, ele foi demais, né? Então ele pode sim responder pelo Ministério Público por agressão. É complicado isso, né? A gente entender a cabeça da pessoa que está naquela situação e depois o juiz compreender da mesma forma. Então tem que tomar cuidado, né? Eu tive um professor também que falava muito isso. Depois que você resolveu a agressão, né? E aí tem um cara caído, todo ensanguentado, e você está em pé e a polícia chega. É difícil ele julgar pela cena imediata, né? Porque ele vai olhar uma cena, tem um cara todo ensanguentado e você está em pé, né?
Então tem uns procedimentos que a gente tem que fazer de forma para evitar entrar nessa situação. Tá? Então, claro que ele está no direito de se defender, só que ele passando do limite é complicado. Tá? Então, respondendo a legítima defesa. Olá, Helena, que bom ter aqui você, hein? Fico contentão de você estar aqui com a gente. Obrigadão. Aí aqui tem um monte de gente. A Aline, Coach, o Douglas, o Amir, o Nuno, o Paulo Salles, o Amorim, o Luiz Vangaretti. Acho que é isso, Luiz Vangaretti. Né? Obrigado por todo mundo que está aqui assistindo a gente. Tá? É um prazerzão tê-los aqui conosco. Lembrando que pode mandar pergunta. Tá? Uma coisa que eu queria falar também ainda hoje na questão do sistema também, a gente tem uma coisa que um amigo falou comigo, a gente falou sobre hipervigilância, né? Uma cena que a gente aprende no sistema dessa questão de estar na rua com atenção, né? E as pessoas confundem com hipervigilância, né? Algumas modalidades até ensinam de ficar super atento, super alerta, esteja alerta, sempre alerta, igual a escoteira, a gente brinca, né? Para ficar sempre alerta, 100% do tempo é muito difícil, o cérebro não consegue, tá? Ele estressa demais, né? Tanto que a gente tem vários depoimentos e vários estudos sobre isso, essa supervigilância, qual o efeito que ele tem no cérebro e no comportamento humano, né? A gente faz treinamento até avançado, o cara ficar várias horas sem dormir, várias horas sem comer, para ver qual é o tipo de resposta que ele dá, e a gente percebe que quanto mais ele entra em hipervigilância e não tem tempo de descanso, as capacidades cognitivas dele vão sendo reduzidas, né? E vai deteriorando também a parte metabólica dele, ou seja, tem vários problemas aí dessa hipervigilância que as pessoas tanto falam, tem que ficar sempre alerta, né? O sistema fala desse estado de alerta, análise de contexto, né? Ou seja, prestar atenção no ambiente, se tem uma coisa fora do contexto, ou seja, a gente olha uma cena e vê que tem uma coisa que não combina com aquilo, aí passa a prestar atenção, né? Um dos nossos professores falou como é que uma tentativa de ameaça, como é que ele percebeu que o cara que estava envolvido na situação era um dos perpetradores da ameaça. Então tem como você vê um cenário e ver o que está fora daquele cenário, o que não deveria estar ali. Então essa leitura é importante. A gente chama de consciência, awareness, eu não sei como é que vamos traduzir isso de uma maneira mais suave aí, para essa percepção, né? Eu ensino os alunos a lerem isso, a perceber o ambiente, né? E não ficar aí estressados, hipervigilante, né? Porque essa inoculação de estresse constante, ela faz mal, né? Mas de qualquer forma, também para isso nós temos exercício para desestressar a pessoa, para relaxar um pouco mais, através de técnicas de respiração, através de técnicas de movimento, que nós ensinamos para os nossos alunos para reduzir o cortisol dele, o nível de estresse, tá? Então, a prática de arte marcial tem que sim levar em consideração esses efeitos metabólicos, né? No atletismo ele é bem constante, né? Mas não sei se vocês sabem, né? A vigilância de um atleta é durante a prova dele, né? O estado de vigilância dele máximo, entra naquela prova, depois ele volta a ser um cidadão comum, né? Os militares, por sua vez, já não têm esse mesmo modelo, né? Tem que ser um modelo diferente, e o sistema tenta mesclar alto rendimento para atleta e alto rendimento para operacionais e trazer para o mundo civil um pouquinho das duas coisas dentro da dose de cada um, né? Ou seja, a dose necessária para cada pessoa, para a realidade dela, né? Então, entender essas diferenças são importantes, né? Então hipervigilante, uma pessoa hipervigilante, ela é muito eficiente, mas depois de um longo prazo ela acaba perdendo a eficácia, né? Tem um instrutor de sistema que fez escolta, né? Fez escolta numa zona de guerra, e antes dele conhecer esse sistema ele ficava nesse estado de hipervigilância, então terminava as horas dele de escolta super cansado, né? Porque não sei se vocês sabem, comboio, terrorista, explosivo, aquilo estressa demais. E quando ele começou a trabalhar com sistemas, técnicas de respiração, o modelo que a gente está fazendo, ele foi conseguindo relaxar, e aí ele tomava precauções necessárias. Quando mudava o cenário, ele fazia as ações que tinham necessárias, e quando não estava tudo mais calmo, ou seja, ele ficava no estado de stand-by, vamos dizer assim, né? Fica amarelo, não vermelho o tempo inteiro, nem verde.
Fica ali calmo, olhando as coisas, aí vai lendo o cenário, e essa é a fórmula que a gente utiliza no sistema, né? Claro que, falando assim numa live, parece meio ali, mas quando você começa a praticar, você percebe, né? Há um treinamento autógeno para isso também, para ajudar. Então é bem interessante a forma que nós fazemos. Aqui perguntaram aqui, ainda no cenário marcial, relação de eficiência em relação à curva de aprendizado do sistema, levando em conta o desempenho pessoal. Eu vou até fazer um desenho aqui, para vocês entenderem, né? Então aqui é uma curva de aprendizado, né? Aqui está o aprendizado e o tempo, né? Então uma curva normal de aprendizado de uma arte marcial geral, ela vem rapidamente aqui no começo e depois ela entra num platô, né, de aprendizado. Ela vai mais linear assim. Por sua vez o sistema é ao contrário, né? Aqui está o aprendizado, aqui está o tempo. Ele vem num pseudo platô aqui embaixo, no começo do aprendizado, e depois há uma progressão mais constante, né? Eu acho que essa é a diferença para vocês verem de aprendizado do sistema. Eu estou usando um rascunhozinho aqui, né? Não parece muito adequado, mas dá para entender um pouquinho as curvas, né? Tá? Então aqui é do sistema, né? Ela vem no começo uma ascensão bem reduzida, né? Para a pessoa aprender, e depois ela vai constantemente melhorando aqui ad infinito. Outras modalidades, ela tem ao contrário, ela tem um aprendizado inicial bem um pouco mais, aparentemente mais rápido, né? Então eu fiz assim para vocês entenderem, e depois aqui no alto é que elas entram no platô, né? Então, na parte de dominância que ela entra no platô, né? Então, o sistema, no começo parece que demora a aprender, porque são ensinados vários elementos, então ela tem uma falsa noção de aprendizado ou de não aprendizado por conta dos marcos que ela estipulou pelos hábitos que ela já tinha, por tipos de modelos que ela tinha de aprendizado. E o sistema não encaixa muito bem naqueles modelos mais comuns, né? Quando o cara começa a praticar o sistema, então no começo ele vai assim meio rente ao começo, né? Assim, rente, baixo aprendizado, depois ele começa a subir, e aí fica, quando ele tem compreensão do sistema, dos princípios, aí ele começa a fazer de uma maneira mais rápida. Então essa é a grande diferença. Isso, legal, isso mesmo. O cortisol eleva o estresse e o cara entra numa espiral, né? A gente chama de espiral negativa, né? Ou que ele fica mais estressado, mais hipervigilante, mais cortisol, e aí vai tendo um efeito deletério para ele. PCB, tá certo. Então, a gente chama o aprendizado, chama-se PCB, né? Conhecimento baseado em problema, e o outro é o método escolástico, que é o que todo mundo conhece aí, que é um cara fica sentado falando aqui tudo que todo mundo tem que aprender, as pessoas copiam e vão para casa felizes, sentindo que aprenderam alguma coisa, né? Esse modelo é um modelo, já está assim, mais que desatualizado, né? As pessoas continuam forçando a barra, né, e manter isso, né? A gente está até conversando hoje aqui com os alunos, né? O modelo escolástico lá ainda permeia a educação, né? A gente vê um carro do século XX, né, ou do século XIX, que lá o Ford inventou, o Ford T lá, né? Você vê o telefone, como era no século XVIII, XIX também, você vê a televisão de 50 anos atrás, tal, e aí você vê a televisão hoje, o carro hoje, né? O telefone hoje, tudo mudou. Agora a sala de aula permanece intacta, né? Continua uma lousa lá, o professor falando, apontando e mandando as pessoas copiar. Esse modelo não é adequado, né? Ele tem que ser mudado e rápido, né? Aliás, a gente está quase 100 anos atrasado desse modelo, né? Tem que mudar o método de aprendizado, tem que usar outro tipo de lógica, outro tipo de estímulo de aprendizado, né? Por isso que eu sou tão fã de aprendizado EAD, do ensino, um outro modelo. Eu acho isso muito importante, senão fica difícil, tá? Eu queria falar, Antônio, boa noite. Queria falar também de uma coisa que a gente vai lançar agora em 2019. A gente tem vários projetos aí, tudo no forno, acontecendo aí para vocês, né? Um trabalho bem interessante aí dos outros modelos de trabalho nosso, né? Do Moveabilis e do Saúde Natural de Lava, fiquem atentos.
Também vamos ter um plano de assinaturas, que é isso que... Né, todo esse material que a gente produziu e vem produzindo durante esses anos todos, a gente vai deixar um plano de assinatura para o aluno, ele vai pagar uma taxazinha e vai poder acessar mês a mês esse material. Vai ter todo mês um material novo para ele estar acessando, vendo lá, novos vídeos, alguns textos, o material em PDF, vai ter bastante coisa lá para ele estar acompanhando. Então ele vai ter uma página, uma parte só para ele, né? Onde o material ficar disponibilizado para todo mês para um material novo, né? É um plano de assinaturas do sistema. Então é um modelo aí bem legal para vocês que querem acompanhar o sistema, que quer sempre ter um exercício novo, quer assistir uma coisa nova, um vídeo diferente, né? Um vídeo mais explicado, né? Porque lógico que a gente faz bastante vídeo para a internet, né? Mas é um modelo que vai ser diferente, né? Ou seja, com exercícios específicos para pessoas que estão lá naquele grupo. Vídeos que não são lançados no modelo aberto, no nosso canal do YouTube, nosso canal do Facebook. Os vídeos que vão estar no canal de assinatura não estarão disponíveis nesse canal, né? Nos canais abertos, vão ser específicos para os alunos que participam ou para as pessoas que são assinantes desse canal fechado, né? A partir de janeiro, se você tiver interesse em participar desse canal fechado, dessa parte desse canal de assinaturas, manda um e-mail para a gente, tá? Dizendo seu interesse, que aí que for lançado já mandar para você os links e tudo mais, né? O nosso e-mail, para quem não sabe ainda, está chegando agora, é contato@artemarcialrussa.com.br, né? Nós temos o WhatsApp também, que é o 11, né? 999-427-902, é o WhatsApp, né? É meu, pessoal, né? Quem quiser falar comigo direto também pode, tá? Eu procuro atender todo mundo, às vezes eu vejo a mensagem e não respondo, tá? Não é ignorando você, é simplesmente porque eu estou fazendo outras coisas, né? Estou meio ocupado, então eu olho a mensagem, tá? Outra coisa que eu tenho cuidado de responder, eu nunca respondo assim de supetão, né? Eu sempre leio a pergunta, analiso bem, penso bem como é que eu vou responder e aí construo uma resposta coerente, tá? Eu não gosto de responder assim, rapidinho, né? Aqui está uma coisa interessante. Então, falando mais uma vez, quem quiser participar do nosso canal de assinaturas, entre em contato conosco pelo e-mail e a gente vai ter o prazer de incluir você nessa nova modalidade de 2019. Lembrando ainda que em 2019 a gente vai ter um seminário lá no Rio de Janeiro. O professor Renan nos convidou novamente, o pessoal do Rio. É um prazer sempre estar lá com eles, tá? Vou levar aí um seminário sobre múltiplos oponentes, tá? Quem quiser estar no nosso canal. Outra coisa, quem estiver no Rio aí, que tiver interesse no trabalho de movimento, né, procure o nosso canal Move Abilities. Eu queria dar uma aula lá no Rio, estou procurando um parceiro para ajudar a gente conversou com algumas pessoas lá no Rio. Se você tiver um espaço que tenha interesse numa aula aberta, numa aula de movimento ou no workshop de movimento, ou no sábado, ou no domingo, dia 20, ou na sexta-feira, dia 18, antes do seminário de sistema, entre em contato conosco também, que eu vou estar falando sobre movimento. Aí é uma outra área sobre movimento. É para quem é educação física, para dança, né? Trabalhar com outras partes do movimento, tá certo? Aqui vou responder agora a pergunta do Vitor Caporicciao, nome italiano difícil aqui. Professor, ser eficaz em resolver o problema e ser eficiente é utilizar os meios e não necessariamente resolver. Isso. Genericamente é isso. Ser eficiente é quando você utiliza todos os meios disponíveis, mas mesmo assim, ser eficiente é entregar o produto. Eficaz é entregar no prazo. Fica mais claro assim, né? Você compra um negócio e a pessoa, ele tem que entregar, né? Então, eficiente é entregar. Eficaz é no prazo, né? Você fala assim, eu vou entregar em 2 dias. Aí entrega em 2 dias. Ele é ineficaz quando ele fala que vai entregar em 2 dias, entrega em 10, né? Ele foi eficiente em entregar, mas ineficaz no prazo. Então, essa é a relação que a gente tem que entender, de eficiência e eficácia, tá? Isso é bacana de compreender, porque assim a gente fica tomando cuidado, tanto com como a gente fala, como a gente ensina nas aulas, da maneira. A outra coisa que eu queria falar, e também me perguntaram, né, sobre a questão do sistema ser eficiente. Isso também eu queria falar. O sistema sim é uma arte marcial eficiente, né, em relação a qualquer outra modalidade, né, dentro do seu escopo.
que quer dizer isso? Se eu quiser aprender a nadar crawl e só treinar nado costa, eu vou aprender a nadar, mas não vai ser eficaz para melhorar meu nado crawl. Eu tenho que treinar nado crawl. Então depende do que eu quero fazer. Pode ser bom ou ruim. Então esse é o entendimento que vocês têm que ter. Então o sistema é bom. Qual é a vantagem do sistema em relação a outras modalidades? Como eu falei, essa integralidade de elementos, né? A gente trabalha chão, a gente trabalha soco, a gente trabalha chute, a gente trabalha armas, múltiplos oponentes, gerenciamento de estresse, técnicas de respiração, tudo isso num lugar só. Então você não precisa procurar treinar, por exemplo, fazer yoga e respiração, rebirthing, para aprender a respirar e aprender a se alongar. E depois vai treinar uma modalidade de faca, para aprender combate com faca, vai treinar boxe, vai treinar jiu-jitsu, vai treinar um monte de coisa para aprender cada um desses elementos. No sistema a gente tem integração. Se você quiser melhorar nesse elemento específico, eu quero ficar bom em jiu-jitsu, aí você tem que treinar jiu-jitsu. Né? Então essa é a diferença, porque tem uma coisa chamada especificidade no corpo humano. Então você fica bom naquilo que você faz. Se você faz certo, fica melhor. Se você faz errado, fica bom em fazer errado. Simples assim. Né? Qual a vantagem da ferramenta do sistema, ou seja, o sistema para outras modalidades? Esse é o que eu queria estar comentando hoje. A prática do sistema vai ajudar você, por exemplo, se você faz jiu-jitsu, o sistema não vai melhorar o jiu-jitsu, né? Especificamente, o seu jiu-jitsu. Você não vai ficar melhor em jiu-jitsu treinando o sistema. Você vai ficar melhor em mobilidade, em gerenciamento de estresse, como lidar com peso, como lidar com mais problemas, né? Então, essa diversidade de estímulos vai ajudar você, quando você lutar jiu-jitsu, vai lhe ajudar. Né? Então, o sistema como ferramenta vai ajudar você na prática de um atleta, seja ele de qualquer modalidade, né? Outro esporte também, jogar bola, jogar tênis, né? Esse entendimento do corpo humano, o seu funcionamento, como relaxar partes que não deveriam estar tensas, ou seja, melhorar o funcionamento corporal dele, né? Questão de postura, organização corporal, consciência do próprio corpo, né? Essas ferramentas que tem no sistema ajudam qualquer modalidade. Então, se você faz jiu-jitsu ou MMA, vai ajudar você? Vai. A variedade de exercícios, a quantidade de estímulos, vai aumentar o número de sinapses e isso vai melhorar a sua prática. É assim que funciona a melhoria de eficiência e eficácia do sistema para outras modalidades. Né? Claro que se você quer ficar bom em sistema, tem que fazer sistema. Mas se você treina outra coisa e pensa assim, puxa, o que poderia me ajudar? Né? Eu faço Kung Fu, vai ajudar fazer sistema vai me ajudar a fazer Kung Fu? Ou Aikido, por exemplo, vai ajudar você. Porque você vai compreender sobre outra perspectiva aquilo que você vem fazendo. Né? Uma perspectiva mais relaxada, mais dinâmica e mais científica, né? De entender por que aquilo acontece e como usar melhor. Né? Então, é desta maneira que o sistema pode auxiliar as pessoas a melhorar a eficiência e a eficácia daquilo que ela já vem fazendo. Né? Ela já vem fazendo de maneira eficiente, ela vai fazer de maneira eficaz por conta dessa compreensão global das partes íntegras ou integrantes da prática dela. Né? Então, o sistema pode auxiliar a pessoa que dança, por exemplo, né? O bailarino, o sistema vai ajudar ele a melhorar a percepção espacial, relação com o corpo, autoproteção, né? Como mobilizar mais partes do corpo separado, integradas, né? Essa ideia de coluna. Ou seja, tem vários elementos que podem auxiliar aí a prática de uma outra modalidade utilizando o sistema como ferramenta de treino. Tá? Então é isso que a gente queria falar um pouco. Eu não sei que horas são, tem que achar um relógio aqui. Não quero passar muito tempo, a gente tem que aprender a ser compromissado com o tempo. Hafnar, Amor, Amir, Luciano Finelli, muito obrigado por estarem aqui todo mundo. Já lembrando vocês, essa live vai ficar disponibilizada aí no nosso canal, tá? Para quem quiser assistir depois, quem está chegando agora aqui é o Sistema Brasil, falando sobre eficiência e eficácia. Né? Queria agradecer as pessoas que mandaram a pergunta. Lembrando que vocês podem mandar mais perguntas, se eu não conseguir responder hoje, eu respondo depois. Né? Aqui perguntaram sobre o método natural é de fato mais eficaz.
a prática do sistema preenche muitas lacunas que vemos em outras práticas marciais. Muitas coisas começam a fazer sentido, sim. O método natural, né? Sim, quanto mais natural. É que a gente está bem longe do natural, né? A gente não é mais natural, né? As pessoas falam, eu quero viver uma vida natural, ninguém anda pelado mais, ninguém toma banho de rio, todo mundo quer tomar banho quentinho, as pessoas querem comer comida rápida, né? Ninguém quer andar a pé. Eu brinco que se fosse hoje, o evangelho fosse, Jesus viesse hoje, fosse distribuir o evangelho a pé, ninguém ia saber do Jesus chegando, porque ninguém ia atravessar deserto, sei lá, andar 10 dias para chegar a notícia, ninguém ia fazer isso, né? Hoje em dia a pessoa, 2 quadras, a gente vai na padaria de carro, né? Ou seja, é complicado, né? Então a gente não está muito longe do natural, né? Mas da maneira mais natural que o corpo deveria fazer, livre de tensão, livre de medo, livre de preconceito, nesse aspecto seria o natural, né? Nesse modelo que a gente está falando que é o método natural, né? Que a gente, por exemplo, nossa própria vida acaba criando um monte de estresse e aí a gente tem que trabalhar para tirar esses estresses. Esses estresses fazem com que a gente responda de maneira não tão adequada, não tão pura, e é isso que a gente trabalha para responder, né? Esse é o modelo que a gente tenta utilizar de maneira geral, né? Como funciona o seu corpo, como é que ele trabalha naturalmente, como é que ele reage de maneira natural aos estímulos, né? O seu corpo, né, reage de maneira distinta ao meu, né? Cada pessoa tem uma resposta ao mesmo estímulo, né? Uma resposta individual ao estímulo. A gente procura construir a partir dessa resposta individual a melhor solução, né, para aquela realidade, naquele momento. Então é importante lembrar disso, né? O sistema sim, ele responde muita lacuna de coisas que a gente aprende com um pouco de misticismo em algumas modalidades, né? Um pouco de vai fazendo que você vai aprender, né? Isso ele é eliminado no sistema, não tem isso, vai fazendo várias vezes, uma hora você vai entender, vai compreender, vai acontecer alguma coisa que você vai funcionar. Mentira, você vai praticando de maneira melhor, não mais. A ideia de fazer mais vezes para nós ela não é muito bem-vinda, é fazer melhor, né? Então a compreensão dos elementos contidos naquela prática tem que ser elencados para você ver aonde que você está prestando atenção, para também perceber onde que está falhando. Então é um modelo um pouco distinto, né? Então, preencher essa lacuna eu vejo desta forma: como funciona, ser o mais natural possível dentro de uma realidade que a gente vive hoje, se alimentar de uma maneira coerente, né? Viver em harmonia, né? Com os outros. Essa palavra harmonia também é interessante porque as pessoas confundem harmonia. Quando eu vejo harmonia, parece que muitas vezes falam, por exemplo, o leão e a ovelha andando juntos. Isso não é harmonia, né? A harmonia é o leão comer a ovelha, simples assim, não tem muito o que questionar isso. Então essa harmonia é o mais próximo do natural possível, tá? Então a busca é por isso, né? Entender como é que funciona. E aí tentar ajudar as pessoas na sua modalidade. A gente tem aqui na nossa escola, em outras escolas com certeza, que fazem parte do nosso grupo, vem gente de todas as modalidades, né? Vem praticantes de outras modalidades e que querem aprender esse sistema e que querem conhecer um pouco mais do nosso método, onde a gente recebe eles bem, trata todo mundo de maneira cordial, né? Mostra para eles o que nós estamos fazendo. Algumas pessoas confundem, por exemplo, vem o vídeo do Riábico lá, o Ríbico, né? Mihail Ríbico. A pessoa encosta na barriga dele, a pessoa cai, aí a pessoa fala, mas ninguém luta daquela maneira e tal, né? E é verdade, nem ele luta daquela maneira, né? Ele não vai ficar deitado no chão esperando a pessoa segurar na barriga dele, ele vai derrubar, né? É só uma prática para entender alguma coisa, né? E não um objetivo em si. Então, as pessoas confundem tudo, né? E aí acham que tudo é daquele jeito, né? Não é bem assim. Quando você vem na aula de sistema, você vê que a gente não faz muito aquilo não, né? As pessoas estão deitadinhas no chão e a outra encosta na barriga e a pessoa cai. Na minha aula, por exemplo, nunca acontece isso, né? Raramente acontece isso, um negócio desse, encostar e o outro cair, né? Quando você vem na aula, você vai aprender como é que funciona o corpo, como é que seu corpo responde a determinado estímulo, como é que você faz,
controle da percepção corporal, como é que você induz a pessoa a fazer alguma coisa, como é que você golpeia da maneira certa, né? Ou seja, um monte de coisa e nada desse negócio de salamaleque aí o cara cai, né? Então a gente não tem isso, não. É importante frisar, né? A gente ensina como melhorar o punch, como faz o bloqueio, como é que você se movimenta certo, como é que você usa todo o seu corpo de maneira inteligente, né? Então, para nós a coisa fica mais séria, né? Nesse aspecto. Então, com certeza o sistema vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais, por exemplo, modalidades que são muito mais complexas nas explicações, né? Não complexas na prática, mas nas explicações. O sistema tenta ser mais pragmático e explicar, como eu falei anteriormente, à luz da ciência, por que determinada coisa acontece, né? Tem a biologia, tem a psicologia, tem várias ciências aí que ajudam na explicação. E aí algumas coisas perdem o glamour, com certeza, né? Que você deixa de ser iludido, né? Com as explicações que são mais fáceis às vezes, né? E às vezes você fica desencantado, né? Que você achava que era uma coisa e é outra também, né? Bem-vindo, também aconteceu isso comigo, né? E essa é a maneira que nós trabalhamos, né? Quem quiser conhecer o sistema, procure uma escola perto de você, visite, com certeza o professor vai te receber bem, ele vai te explicar o que ele está fazendo, e se você gostar, ótimo, se você não gostar, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Eu também não gosto de um monte de coisa, né? Então, essa é a forma de trabalhar, tá certo? Então, quem quiser saber mais sobre o sistema, procure a gente, mande suas perguntas no nosso canal, né? Esse vídeo, como eu falei, vai ficar disponível aí para vocês assistirem posteriormente. Lembrando que no ano que vem a gente vai lançar o canal de assinaturas das pessoas que querem ter um acesso a materiais mais exclusivos, né? Materiais únicos e exclusivos para assinantes, né? Uma coisa bem específica para pessoas que estão nesse canal, né? Acesso a todos os vídeos, PDF e tudo mais. Todo o material que tem hoje, nesses últimos 15 anos de sistema, vai estar sendo disponibilizado nesse canal exclusivo. A pessoa vai ter acesso ao material que é inédito e que não está disponível para todo mundo. Certo? Queria agradecer a todos os presentes aqui, acho que deu o nosso horário. Queria agradecer a minha equipe por trás das câmeras, que é a Tatiana Vitekritz, a instrutora do sistema também, né? E todo mundo que perguntou, nossos alunos. E, como eu falei, se tiver alguma pergunta, manda pra gente, tá? Que a gente vai ter o prazer de responder, né? Algumas a gente vai fazer em live, outras talvez a gente até lance vídeos explicando algumas questões que são mais técnicas, para não ficar só no blá blá blá, né? Que às vezes fica falando, a pessoa não entende. Então alguns vídeos vão ser mostrados, e se você tem alguma dúvida da prática do sistema, é importante procurar uma escola e fazer uma aula, né? E aí provar em loco, né? No próprio corpo. Queria agradecer a todo mundo. Essa é a última live do ano, né? Então, queria agradecer a todas as pessoas que acompanharam o Sistema Brasil nesse ano inteiro, né? Curtiram a gente, sofreram e riram conosco, né? Então, desejar um Feliz Natal para todos, para os seus familiares, pessoas que normalmente vêm às aulas, deixam a família, ou vêm com a família também, né? Então, Feliz Natal. Teremos nossa confraternização aqui da escola dia 22, tá? Quem quiser participar, por favor, entre em contato, né? Para participar, né? Senão não cabe todo mundo, né? Gostaria, mas não cabe, tá certo? Então, vamos ter uma aula, a nossa última aula do ano, essa é a última live. Então, agradeço a todos vocês mais uma vez, a todo mundo que participa dessa família da comunidade Sistema Brasil, todos os alunos, todos os instrutores, todos os amigos, tá? E familiares, e um feliz 2019. Um beijo no coração de todo mundo, fique com Deus e até a próxima, até 2019.